zero. E o melhor, a pronta entrega. Mas aproveite, são as últimas unidades. É por poucos dias. Belcar Fiat, Cidade Jardim em frente ao Detran e BR 153 Alto da Glória. No trânsito, juntos salvamos vidas. A espera acabou. Guilherme, Doce de agosto no Parque de Exposições em UMAS. Ingressos online Balada PB. Rádio Oficial Positiva. Atenção, é aniversário da Termoforte. Para agradecer a parceria de sempre, a Termoforte anuncia oportunidade imperdível. Toda a nossa linha de telhas térmicas Termoforte com preços imbatíveis. Chegou a hora de levar para casa a melhor telha térmica da cidade e garantir que nem o calor e nem as goteiras vão te incomodar. Instalação rápida, garantia de fábrica, forma de pagamento facilitada em até 32 vezes. Ligue agora 3013-0007 e faça seu orçamento. Siga no Instagram @Termoforte. Na Escola SESI, o Enzo está aprendendo muito com os desafios da robótica e do empreendedorismo. E a Júlia já sabe que será uma grande líder. Escola SESI, ensino maker, empreendedor e trilingue, com português, inglês e programação, para formar campeões. Do fundamental ao ensino médio. Faça matrícula ou transferência. Acesse sesigoiás.com.br ou ligue 4002-6213. A Valk Tubos tem uma novidade para você. Estamos em novo endereço, na rua Monteiro Lobato, número 35, Vila Moraes, Goiânia. Lá você encontra a linha completa de materiais hidráulicos, tubos e conexões em aço carbono, galvanizado e ranhurado, válvulas, bombas, material de alarme e detecção, extintores, mangueiras de incêndio, hidrante de coluna e toda a linha de materiais de incêndio em geral. Bombeiro passou sua empresa, exigiu o sistema de incêndio? Fica tranquilo, a Valk Tubos cuida de tudo para você. Ligue 62-3292-3097. Rádio Oficial dos melhores artistas. Positiva. Estude fisioterapia na Uni Goiáses. Inscrições do vestibular pelo site www.unigi.edu.br. Curso superior de fisioterapia é na Uni Goiáses. Seu futuro endereço tem natureza e muito lazer ao seu redor. Lotes a poucos minutos do centro, do Aparecida Shopping e de todas as facilidades. Excelente infraestrutura e lazer ao ar livre para toda a família. Praça das Árvores com Wi-Fi e Playground. Praça das Artes, pista de caminhada, Pet Place e muito mais. Acesse aparecidagarden.com.br ou entre em contato 62-3157-1167. Realização GR Group, Novato Holding. Urbanizamos Incorporadora. CYV 924, Rádio Positiva 99.1 MHz. Agora no Bom Dia Positiva, bate-papo Positiva, trazendo muita informação com os melhores especialistas. Bate-papo Positiva. Oferecimento Clínica Mais Homem. Aqui não tem sofrência, é só potência. E esta é a Positiva FM, a sertaneja mais ouvida do Brasil. Excelente dia para você ligado aqui na 99.1 pelo site, pelo aplicativo. Estamos em todo lugar para deixar o seu dia mais feliz com a programação mais completa do rádio brasileiro. E nesse climinha, vamos junto! 99.1 é sertaneja do Brasil. Positiva FM. Mensagem positiva. A vida é tão incerta para a felicidade ser adiada. Por isso, eu busco cada dia mais ficar bem e ter o coração tranquilo, pois o tempo de Deus é perfeito. O dia pode ser difícil, a fase pode ser nebulosa e a ferida pode demorar para cicatrizar. Mas eu seguirei firme, aproveitando cada dia para recomeçar, usando o sol como guia e a lua como inspiração. Eu seguirei firme nos meus sonhos, plantando, regando e cuidando de cada objeto, temperando a minha estrada com as minhas próprias experiências, colocando as minhas boas amizades no colo e não somente na mesa de um bar, aprendendo com gestos de generosidade e esquecendo de que Deus é bom o tempo todo. Não importa como será, como foi e nem o que virá. Só existe uma rota traçada por Ele. Eu confio. Nossa mensagem do Bom Dia Positiva. Pra você ligado, pra você ouvindo o somzão da 99.1, vem ser
feliz. Rodrigues com você. Na sertaneja pop do Brasil. Bom Dia Positiva. Tudo docinho. Mais informação, mais alegria. É pura emoção. Bom Dia Positiva. Tá começando o nosso bate-papo positiva. Nosso tema de hoje, doença de Parkinson. O Parkinson é uma doença grave, complexa, que acaba mudando a vida de todos que convivem com o paciente. Nada mais normal que, após o diagnóstico, tanto o portador da doença quanto os seus familiares usem todas as ferramentas para buscar o máximo de informações que puderem sobre as etapas que terão pela frente. O nosso bate-papo de hoje é nessa proposta, né, de desmistificar um pouco sobre essa doença com a nossa convidada neurologista, doutora Lorena Buchinek. É isso, Jane? Isso mesmo. E hoje a gente vai falar sobre uma doença que atinge muitas pessoas e você tem que participar. Tem alguma dúvida? Manda pra gente no telefone 62986609890 e eu já te aproveito também para te convidar para a live no nosso canal no YouTube, youtube.com/positivafm oficial. Isso aí. Doutora Lorena Buchinek, bom dia. Prazer todo nosso também sempre receber você com muita alegria aqui. Bom dia. Bom dia. O prazer sempre também é compartilhado comigo. É muito bom estar aqui com vocês e sempre falando de temas que são tão relevantes e que podem ajudar aí quem está escutando do outro lado. Exatamente. E você pode participar. 986609890. Fique à vontade para participar do nosso bate-papo positivo que está no ar, viu? Vamos lá. Doutora, então, o que causa a doença de Parkinson? A doença de Parkinson, ela é uma doença neurodegenerativa. O que é isso? Existe uma morte de neurônios. E essa morte de neurônios, ela é determinada por fatores genéticos, ou seja, se eu tenho alguém na minha família que tem doença de Parkinson, eu tenho uma chance maior de ter a doença de Parkinson. E outros fatores que podem ser evitados, como, por exemplo, exposição a solventes, a pesticidas. Outra questão que pode também causar a doença de Parkinson, trauma crânioencefálico, então um acidente que faça alguma lesão mais grave no cérebro, ou até mesmo uma alimentação que não é tão balanceada, que não é tão boa, que pode aumentar a chance de ter a doença de Parkinson. No cérebro da pessoa que tem a doença? Nós todos estamos envelhecendo. Ou seja, se a gente não morre, a gente está vivo. Se a gente está vivo, a gente está envelhecendo. Com o passar da nossa vida, vai tendo algumas mortes de células que são programadas para morrer. E inclusive mortes de neurônios. Porém, quem tem a doença de Parkinson, esses neurônios morrem um pouco antes do que o habitual. Então, tem todo um processo inflamatório, todo um processo que está desregulado, que faz com que esses neurônios morram antes da hora. E aí, quais neurônios que morrem? Os neurônios que controlam os nossos movimentos, que controla tudo que está relacionado à dopamina. Entendi, doutora. Há algum exame que a gente possa fazer o diagnóstico da doença de Parkinson? Não. Veja bem, o diagnóstico da doença de Parkinson é um diagnóstico clínico. Ou seja, eu vou num especialista, eu vou num neurologista, ele vai fazer uma avaliação clínica. A partir dessa avaliação clínica, a partir da sua história, o médico vai dizer é Parkinson ou não é Parkinson. Mas eu quero fazer algum exame. Sim, nós temos alguns exames que podem descartar outras doenças que podem parecer Parkinson, mas que não é Parkinson. Que é principalmente um exame que vai colocar um marcador no sangue, vai lá no cérebro e vai mostrar algumas regiões que não estão funcionando bem, que são aquelas regiões que estão doentes no Parkinson. Aí sim vai favorecer que aquela pessoa tenha Parkinson ou não. Mas para fazer o diagnóstico de Parkinson, eu não preciso de um exame. E essa perda de neurônios, ela leva a quais consequências? Como o neurônio que morre é um neurônio que controla os nossos movimentos, eu vou ter o quê? Perda do controle do meu movimento. Por exemplo, o tremor. Então, eu vou começar a ter um tremor. O que mais que eu posso ter? Uma rigidez.
Para eu estar aqui falando com vocês, eu tenho que ter todo um aparato para organizar meu tronco, minhas pernas, para estar sentada, gesticulando. E lá onde faz esse controle, em quem tem doença de Parkinson está comprometido. Então eu vou ter uma rigidez para me movimentar, eu vou ter uma dificuldade para estar falando, eu vou falar mais baixinho, eu vou falar mais lentamente, os meus movimentos vão ser movimentos mais lentos. Além de outros sintomas que não são só esses que são os mais comuns que todos nós sabemos. Maravilha. Já o bate-papo positiva com a doutora Lorena Buchinek, neurologista, falando sobre a doença de Parkinson, aqui na sua positiva. Uma pausa para o nosso cafezinho, a gente volta já.
Positiva, 9h22, 9h22. Estamos de volta com o nosso bate-papo positivo. Estamos falando aqui com a doutora Lorena Buchinek. Ela é neurologista. Estamos falando sobre a doença de Parkinson. Tá? Você, ouvinte que está acompanhando a gente, pode mandar suas dúvidas para a gente, tá? Esse espaço é seu, ouvinte, tá? É o momento que você tem aqui para tirar suas dúvidas também, tá bom? 98660-9890. Fica à vontade para acompanhar também a gente em vídeo no nosso canal no YouTube, youtube.com/PositivaFM Oficial. Vamos ouvir o áudio da Maria Sueli. A Maria Sueli é de Anápolis e já mandou um áudio pra gente. Maria Sueli, bom dia. Bom dia, Positiva. Bom dia, doutora. Bom dia, meu amigão. Locutor nota 1000. Bom dia, meu amor. Doutora, eu queria saber da senhora o seguinte. Eu tenho um cunhado em 82 anos. Aí ele tá assim, com muito trêmulo, você entendeu? Ele vai pegar no garfo, ele treme demais, quase derruba. Ele tá muito esquecido. Então eu queria saber da senhora se pode ser isso aí, essa doença, ou a senhora acha que não é essa doença, é outra coisa. Porque ele está tão esquecido, só precisa de ver. E muito trêmulo, demais da conta. Tá na Positiva, tá bom demais. Maria Sueli. Obrigado, Maria Sueli. Um beijo, viu? Bom dia, Maria Sueli. É muito bom falar com pessoas tão carinhosas assim como a senhora. É muito interessante a senhora me contar essa história do seu cunhado. Porque veja bem, ele é homem. Homem tem mais chance de ter doença de Parkinson. Pessoas acima de 65 anos são pessoas que têm mais chance de ter doença de Parkinson. E um dos sintomas da doença de Parkinson é tremor. E geralmente a doença de Parkinson, quando ela acontece após 65 anos, o sintoma principal é tremor. O que mais que pode ter na doença de Parkinson? Uma rigidez, a pessoa fica dura, fica com o tronco duro, o pescoço duro, não consegue se movimentar com tanta agilidade. A pessoa movimenta mais devagar. Quando a gente caminha, a gente balança os braços. A pessoa com doença de Parkinson, em algum momento, ela não vai balançar tanto os braços, vai ficar mais quietinho para caminhar. Ela começa a desequilibrar, então ela joga o tronco um pouquinho para frente para procurar o equilíbrio. E como ela tem dificuldade de equilíbrio, ela pode tropeçar mais facilmente e até cair. Então, esses são os sinais que eu convido a senhora a observar um pouco melhor no cunhado da senhora e a todos que estão nos ouvindo, que pode sim dar indícios de que pode ser sim uma doença de Parkinson. Bom dia, doutora. Eu queria saber o que você acha do tratamento dessa doença com óleo de cannabis. Ótimo. Hoje, na medicina, nós temos cada vez mais indicado o tratamento com o óleo de cannabis. E por quê? Porque percebeu que essa substância começou a favorecer uma prevenção de morte neuronal. Então, sim, pode, em alguns casos, ser indicado para tratar a doença de Parkinson. Mas o tratamento primordial não é o óleo. O tratamento primordial é a levodopa, assim como a reabilitação com fisioterapia, musicoterapia, fonoaudiologia, uma dieta rica em verduras, folhas verdes, frutas vermelhas e sim, em alguns casos pode sim ser utilizado o óleo. Você já aproveitou e já falou um pouquinho aí do tratamento, né? Isso. E para prevenir? Bom, para prevenir, nós temos que pensar assim, tem coisas que a gente pode mudar. E uma das coisas que a gente pode mudar é a nossa dieta. Então, se eu tiver uma dieta equilibrada, contendo muito ômega 3, óleos, gorduras saudáveis, peixe, verduras com folhas verdes e frutas, morango, cereja, blueberry ou mirtilo, são alimentos que vão ter muito antioxidante, que muito antioxidante vai evitar a morte neuronal. Mas primordial também a atividade física. A atividade física, pessoal, ela faz crescer, nascer novos neurônios,
melhorar a conexão, a ligação entre um neurônio e outro e ainda previne a morte neuronal. Então, assim, é tudo que a gente quer em várias doenças, por exemplo, na demência também, mas inclusive na doença de Parkinson. Como que é a doença de Parkinson? Ela tem cura ou não? Não, a doença de Parkinson não tem cura, mas tem tratamento. A maior parte das doenças na medicina, a gente não fala em cura, a gente fala em tratamento. Pressão alta, por exemplo, que é tão comum, não tem cura, mas tem tratamento. As pessoas vivem anos, praticamente a vida toda, com pressão alta e não vão morrer dela porque tem tratamento. E a doença de Parkinson também é uma dessas doenças que tem tratamento, mas infelizmente não cura. A gente volta já já com a doutora Lorena Pochinek. Estamos falando sobre doença de Parkinson aqui na sua Positiva FM 99.1. Tem dúvidas? Pode mandar pra gente. Quer acompanhar a gente em vídeo? Pode também. youtube.com/Positiva FM Oficial. Boca, usa essa...
melhores atrações. Adquira seu ingresso no site Bilhete Certo Ingresso SA ou nos pontos de venda. Ótica Paris e Bahrein Marista e Eldorado. Realização Puxadinho. Nunca foi tão fácil fazer sua reforma ou construção. Agora na Tijolão você aproveita as melhores ofertas em até 36 vezes. Revestimento branco 32 por 58, só 22,90 um metro quadrado. Piso retificado 56 por 56, apenas 26,90 um metro quadrado. Argamassa Votomassa AC1 só 10,90 cada. Porcelanato polido e retificado só 49,90 um metro quadrado. Compre de quem sabe, na loja, no drive-thru ou no Zap Vendas. Vem pra Tijolão, faça seu orçamento, é rápido. 991 34 87 60. Tijolão, o shopping da sua casa. Carro só dá Positiva. Venha abastecer seu comércio ou sua casa no Atacadão, o seu parceirão de verdade que negocia de perto para você ter sempre os preços mais baixos. Só mesmo o maior atacadista do Brasil para oferecer tanta economia e também facilidade de pagamento, aceitando as principais bandeiras de cartões de crédito e vales alimentação. Vem na certeza de economia. Vem pro Atacadão. Atacadão, lugar de comprar barato. Consulte as bandeiras de cartões de crédito e vales alimentação aceitas em atacadão.com.br/lojas. É taxa zero que você quer? A Belcar Fiat tem. Pulse Drive, Argo e Cronos, a pronta entrega. Aproveite! O seu futuro começa no Sul da América. Cursos técnicos, cursos de farmácia, enfermagem, radiologia, segurança do trabalho e muito mais. Matrículas a partir de R$200. Aulas matutinas, vespertinas, noturnas e aos sábados 100% presenciais. Os melhores cursos técnicos da área da saúde é no Sul da América. 62 995 79 91 30. 62 995 79 91 30. Vem pro Sul da América. 991. Aniversário 10 anos, Monte Cristo Home Center. Guarde essa data, dia 13 de agosto. Vai ter festa boa. Esperamos você com um delicioso café da manhã, show ao vivo com drinks. E ainda tem o sorteio de uma moto 0 km e vários outros prêmios. Aqui você encontra o menor preço de materiais de construção de Goiás. Monte Cristo Home Center, 10 anos. Vem curtir essa festa com a gente. Loja 1, Setor Monte Cristo. Precisando de peças e acessórios para o seu veículo? Aqui no Mercado Import, você vai encontrar latarias, faróis, para-choques, retrovisores e muito mais para seu veículo. E garantimos um preço justo e peças de ótima qualidade. Mercado Import, peças em geral para carros e picapes é aqui. Avenida das Bandeiras, número 1522, Vila Mauá. Fone 3661-2017. Venha nos visitar. Conselhas, há mais de 15 anos realizando sonhos e projetos. Agende sua visita agora pelo WhatsApp 62999484292. Unidades em Goiânia e em Umas. Dá mais prêmio 99.1 Positiva. Vestibular agendado e eletrônico com mensalidades solidárias é na Unifam. Inscreva-se unifam.edu.br ou 3094-9494. Administração, Ciências Contábeis, Direito, Biomedicina, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Pedagogia, Logística, Segurança Pública, Gestão Pública, Psicologia, Odontologia. Cursos com nota máxima no MEC. Unifam, transformando você na sua melhor versão. Administração, Professor Alcides. Unifam.edu.br. Já pensou todos os homens do mundo nas suas mãos? A Bauni Cosméticos lançou sua coleção com 36 esmaltes que levam nomes como Brad, Carlinhos e outros. Em breve, linha de maquiagem vegana. Compre nas lojas ou pelo site www.bauni.com.br. Vai, guzão, a pé de carona eu não ando mais não. Na Cical de Honda eu vou tirar onda, dá show na garagem, na pista que vão. Agora eu vou de Honda, sempre de Honda, acelera. É Cical Honda, Aparecida, Trindade e Goiânia. Aqui tem Honda. Cical Honda, sua concessionária Moto Honda em Goiânia, Aparecida e Trindade. 99.1. Seus melhores amigos estão aqui. Com a Clínica Mais Homem, você não fica na mão. É Pipoco do Trovão, com o Dr. Cristiano Estivaletti. Você já ouviu falar na importância da prevenção e da qualidade de vida, não é mesmo? Todos sabem, especialmente as mulheres, o quão importante é o autoexame das mamas. Agora, você já ouviu falar em autoexame do pênis? Pois é, todo mês, você que passou dos 45 ou 50 anos deve examinar o interior do seu pênis em busca de nódulos ou de dor. Caso você encontre alguma alteração, algum nódulo ou tenha dor à palpação, procure hoje o mesmo
médico para uma consulta especializada. Então não perca tempo. Procure hoje mesmo a Clínica Mais Homem. Tratamentos para saúde sexual masculina. Acesse clinicamaishomem.com.br ou ligue 0800 601 3121 0800 601 3121. Responsável técnico CRM 20149GO. Léo, me ajuda com essa música. Bora, filho. Preciso confessar que ainda te amo. Que a vida sem você não faz sentido. Vou ligar pra dizer que tá faltando alguma coisa. Filé de coxa. Quê? Isso não dá certo não, Léo. Dá, cara. Filé de peito. Filé super frango. Quem prova não pensa em outra coisa. Frango é super frango. Estude nutrição na Uni Goiáses. Venha para a instituição nota máxima no MEC. Curso superior de nutrição é na Uni Goiáses. Rodeio Positivo, primeira edição, com Juliano Reis, de segunda a sábado, das 5 às 8 da manhã. Esta é a Positiva FM 99.1 no coração do Brasil. Gente, bom dia, tudo de bom? Nesse clima, vamos juntos com muita informação, com muita alegria também. Positiva FM. Tá na Positiva, tá bom demais. Bom dia, Positiva. Bom dia, Positiva. Márcio Rodrigues. De volta com o nosso bate-papo positivo. O nosso tema de hoje aqui do bate-papo é sobre doença de Parkinson. Você tem dúvidas? Pode mandar pra gente. 629-8660-9890. Nossa convidada é a doutora Lorena Buchinek. Ela é neurologista e tá aqui pra tirar as suas dúvidas. 62-98660-9890. Vamos lá. Seguindo com o nosso bate-papo aqui, doutora. Com que idade o Parkinson costuma aparecer? Na maior parte das vezes acima de 65 anos, que é o mais comum. Mas é importante lembrar que jovens também podem ter Parkinson, né? Existe uma condição de uma doença de Parkinson precoce. O bom é que, quando menos que 65 anos, geralmente a evolução é mais benigna, ela é mais lenta. O sintoma primordial é o tremor, então os outros sintomas que limitam um pouco mais, que é a rigidez, a lentidão, a dificuldade de equilibrar, são sintomas menores. E a evolução, ela demora muito para evoluir. Então a pessoa passa a vida inteira e vai sofrer bem pouco, sabe? Então, assim, vamos começar a observar se a pessoa está mais lenta, se mudou o jeito de caminhar, se está tremendo, se está mais apático. Vamos ver o que é? Porque pode sim ser uma doença de Parkinson. E o diagnóstico precoce sempre é a melhor saída. Bom dia, Márcio. Bom dia, doutora. Bom dia, Jane. Gostaria de perguntar para a doutora o seguinte. Eu tenho uma sobrinha, ela tem 5 anos. A mãe dela teve um parto um pouco complicado dela, né? Assim que ela nasceu, ela já foi logo para intubaram ela, né? Ela ficou 2 dias incubada. E assim, ela demorou demais para falar. Até hoje ela não fala direito, ela treme demais, muito nervosa. Queria perguntar para a doutora se esse tremor dela e esse nervosismo faz parte do probleminha que ela teve no nascimento. Porque eu já pedi para a mãe dela falar com a médica, né, para pedir encaminhar ela para um neuro, mas segundo a médica não precisa, mas assim, no meu ponto de vista, eu acho que precisa. O que a doutora acha sobre isso? Certo. Veja bem, se ele teve um parto com alguma dificuldade, alguma intercorrência, ou até uma gestação com alguma intercorrência, a gente sempre tem que abrir os olhos para ver se está acontecendo alguma coisa de diferente no desenvolvimento da criança. Então, se ela apresenta alguma coisa que uma criança da idade dela geralmente não apresenta, a gente tem que levar para ser observado melhor. Se, por exemplo, ela tem tremor, olha, será que fez alguma lesão no cérebro e aí deixou alguma sequela, porque daí morreu um neurônio que controla, por exemplo, o movimento das mãos? Pode ter sido em função desse sofrimento que aconteceu. Mas lembrando, pessoal, o mais importante, está vendo alguma coisa que não é o esperado, comparando com a pessoa do lado, especialmente criança, que a gente compara para ver se o desenvolvimento está de acordo, vamos questionar, vamos ver se eu ainda estou em dúvida, se eu ainda não estou segura com o que minha médica falou, vamos perguntar mais uma vez, vamos convidar para a gente conversar sobre isso, falando, olha, eu tenho dúvida, eu tenho angústia sobre isso, será que não seria melhor isso ou aquilo? E aí sim, resolver em conjunto com a médica de confiança, o que é melhor para aquele caso. Parkinson, ele é hereditário? Sim.
O Parkinson, ele é uma doença com caráter genético, ou seja, se eu tenho na minha família alguém com Parkinson, quer dizer que eu posso ter alguma alteração lá no meu cromossomo que vai aumentar a chance de eu desenvolver. Isso não quer dizer que, se eu tenho alguém com Parkinson na família, necessariamente eu vou ter. Não, isso quer dizer assim, olha, eu tenho que prestar um pouco mais de atenção nos meus movimentos, porque eu tenho alguém na família que tem Parkinson. Existem outros sintomas de Parkinson que não sejam motores? Sim, nossa, ótimo, Jane, porque assim, quando a gente fala em Parkinson, a gente pensa em tremor, mas existe a condição onde o Parkinson, ele não treme muito, que é o que a gente chama de rígido acinético. A pessoa fica muito rígida e com pouco movimento. Mas hoje já sabe que a doença de Parkinson, ela começa 20 anos antes da pessoa começar com tremor. Por quê? Existe morte de neurônios não só no cérebro. Então, morrem neurônios perto lá do estômago, que é um nervo muito importante, que é o vago. E aí começa a digestão ficar lenta, o movimento do estômago ficar lento, eu começo a sentir constipação. Opa! Vai subindo essa morte neuronal, pode morrer neurônios que faz a gente sentir o cheiro das coisas. A gente ficou muito acostumado de falar disso, porque Covid também causa isso. Não sente o cheiro, o odor das coisas. Como o paladar está muito associado a sentir cheiro, eu também posso ter dificuldade de sentir o gosto das coisas. Posso ter dificuldade para dormir, uma insônia, eu deito, não consigo entrar no sono. Ou aquele sono agitado que a pessoa fala, que a pessoa até às vezes dá soco na pessoa que está do lado. Ou seja, alterações do comportamento do sono, que a pessoa fica muito agitada enquanto dorme. Até mesmo dificuldade para se virar. A gente, quando dorme, sem nem perceber, a gente movimenta. Quem tem Parkinson pode, antes de tremer, começar a ficar com aquela posição muito tempo quando está dormindo sem mudar. Então não consegue mudar de um lado para o outro. Outras alterações do comportamento, por exemplo, depressão, humor deprimido, dificuldade na memória, podem sim também ser sinais da doença de Parkinson. Entendi. A gente tem mais um bloco aqui com a doutora Lorena Buchinek, neurologista, batendo um papo aqui, falando sobre doença de Parkinson, né? Tem dúvidas? Pode mandar pra gente aqui, 62986609890.
coração do Brasil. Gente, bom dia, tá? Ótimo dia para você ligado aqui no Sonzão da Positiva. Estamos aqui falando sobre doença de Parkinson com a doutora Lorena Buschneck aqui na sua Positiva FM. Muito obrigado a você que está acompanhando, se divertindo com a gente e também aproveitando esse momento para tirar suas dúvidas, para participar. 986609890, tá? Tem mais esse bloco aqui. Doutora, qual a diferença entre Parkinson e doença, parkinsonismo, né? E doença de Parkinson? Essa é uma nomenclatura mais assim técnica para a gente diferenciar as doenças. Na medicina a gente tem assim grupos de doença e em um grupo tem várias doenças. Quando a gente fala parkinsonismo, a gente está falando de uma doença, de uma outra doença que não é somente a doença de Parkinson, que os sintomas, que os sinais, que a manifestação pode ser tremor, rigidez, instabilidade postural, desequilíbrio, essas outras alterações do intestino, do humor, da dificuldade de sentir cheiro, ou seja, outras doenças que são mais raras ainda do que a doença de Parkinson, mas que não é a doença de Parkinson, mas que tem alguma semelhança com a doença de Parkinson. Quando a gente fala Parkinson, a gente está falando da doença de Parkinson, que é essa que nós todos sabemos que o Papa tinha, né? Que todo mundo um dia já pensou sobre ela, porque já viu alguém tremendo por aí. E o parkinsonismo seria o conjunto de outras várias doenças? Outras várias doenças. Doenças mais raras, como, por exemplo, ataxia, degeneração córtico-basal. Então, assim, são doenças bem mais raras que consta aí com dificuldade do movimento e tremor, mas que não é Parkinson. E qual que são os médicos que tratam a doença de Parkinson? Sim, especialmente o neurologista. Por quê? A doença é uma doença do cérebro, é uma doença do sistema nervoso, ou seja, é morte de neurônios, é morte de nervo. Então, primordialmente o neurologista. Lembrando que o tratamento não é somente com o neurologista, não é somente com a medicação. Ele consta com fisioterapia, com fonoaudiologia, com musicoterapia, com terapia ocupacional, com educador físico. Ou seja, é uma doença que requer especialmente um cuidado neurológico, mas que tem que contar com uma equipe multidisciplinar para melhorar a qualidade de vida do paciente. Então tá, doutora, para a gente pegar e encerrar com chave de ouro, né? Falamos aqui das causas, dos tratamentos. Que mensagem você poderia deixar para o nosso ouvinte diante desse assunto aqui? Tá. Vamos ficar mais atentos aos nossos amigos, aos nossos familiares. Ou seja, se eu percebo algo diferente, vou me questionar, não vou já compreender aquela diferença como se fosse, é assim mesmo, fulano é assim, o ciclano é daquele jeito mesmo. Não, vamos começar a ficar mais assim, questionador, porque as nossas questões, elas podem abrir chance da gente ir atrás da solução do problema. Se a gente é muito passivo, acha que não, é assim mesmo, a gente perde a oportunidade de fazer diagnóstico precoce, de fazer um tratamento e de viver bem, mesmo com uma doença. Então vamos lá. Tem alguém perto de você que você está achando mais devagar, que está tremendo, que está com dificuldade de memorizar, que está com dificuldade de manter o equilíbrio para caminhar, já tem uma história que o intestino é constipado, obstipado, já está com dificuldade, às vezes assim, não sente o perfume da esposa, ou não sente a comida queimando, porque não sente o cheiro da comida queimando. Tem dificuldade para dormir, ou principalmente dificuldade comportamental para dormir, dorme, mas fica agitado, com pesadelos, sonhos vívidos, pernas inquietas, mexendo muito. Ou seja, esses são alguns sinais que pode levar a esse diagnóstico de doença de Parkinson. Então vamos ficar mais atentos. Maravilha. A doutora Lorena Buschneck, nossa convidada de hoje aqui no nosso Bate-Papo Positiva. Daqui a pouquinho, tudo que rolou nesse bate-papo sobre doença de Parkinson fica disponível para você no nosso canal no YouTube, na
íntegra. E você pode mandar sugestões de pauta pra gente no nosso e-mail, jornalismo@positivofm.com.br. jornalismo@positivofm.com.br. E siga a doutora Lorena nas redes sociais. O Instagram dela é @LorenaBochenek, com K no final. @LorenaBochenek. Doutora Lorena, muito obrigado por nos presentear com esse momento tão incrível, tão esclarecedor. Uma ótima semana para você. Até a próxima. Muito obrigada. Até a próxima. Amanhã tem mais bate-papo positivo aqui na Sertaneja do Brasil. Você acabou de ouvir no Bom Dia Positiva. Bate-papo Positiva. Trazendo muita informação com os melhores especialistas. De segunda a sexta, de 9 às 10 da manhã. Na sua Positiva. Positiva FM.